Gabarito, preposições, oitavo A, segundo bimestre, valendo nota, língua portuguesa. Vamos descendo, observando. Bom, preposições, a gente já tinha estudado antes, né? Já há um tempão, no primeiro bimestre, mas não esqueci dele não, tá? Que é importantíssimo, principalmente porque a gente ainda precisa fazer revisão de recomposição do predicado verbal, nominal, principalmente o verbo transitivo indireto, ele precisa das preposições, tá? Então, vamos aqui. Eu vou até dar mais uma organizadinha aqui para ficar mais visível a parte que nos interessa aqui. Bom, aqui vai nos interessar aqui. Bom, preposições. Regente, o termo que exige a preposição, que exige, às vezes, um verbo, ele precisa. Quem gosta, gosta de. Então, esse verbo, ele vai pedir preposição, que vai conectar com o seu complemento. Quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de maçã. Então, se gosta de maçã, aqui, ele vai precisar desse elemento aqui chamado preposição, tá? E esse aqui não é A não, tá, gente? É um E. Aqui a minha caneta digital ela não tá muito boa, não. A preposição é uma classe gramatical invariável, fundamental para a coesão textual, atuando como conectivo que liga duas palavras, subordinando a segunda, regido, e a primeira regente. Quem é que manda? Que vem aqui primeiro. É o verbo que precisa da preposição para ligar ao seu termo regido, tá? No caso, ele que manda, ele que precisa. Quais são as preposições? Coloquei as que mais precisam, tá? Que são usadas no dia a dia. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per. Per, gente, eu vou falar para vocês. Per mais o deu origem no português o pelo, tá? Per mais a é o pela, tá? É isso. Perante, por, sem, sobre e traz. Conceitos principais, preposições, tá? A preposição, ela não é vazia totalmente de significado. O a ele pode indicar direção, o de pode indicar posse, o sem pode indicar ausência, o em vai indicar lugar, mas pode juntar com um artigo e virar com, por exemplo, em mais nada na, como aqui, vamos à casa. E se vamos à casa, que vou em direção a ela. Livro de Maria. De Maria é ideia e pertencimento de quem a pertence o livro. Café sem açúcar. A ausência do açúcar. Então, esse sem que vai indicar que não tem açúcar nesse café. O livro está na mesa. Na mesa, esse NA está indicando o lugar onde o livro está. Poderia também sobre a mesa. No português, temos que lembrar que existe a combinação da conjunção, da preposição em, que indica lugar, mas ela pode vir somado aos artigos, que, nesse caso, na mesa é em mais a deu na. O mesmo ocorre com em mais o é no, em mais os é nos, e assim por diante. Aí, à medida que a gente for estudando, vocês vão identificando. Beleza? Vamos prosseguir? Então, em relação às preposições, existem algumas classes gramaticais que são mais propícias a ela. Por exemplo, classes gramaticais que se relacionam com as preposições. Substantivo,
Temos preposição mais substantivo. Como assim? Quando eu digo copo de vidro, substantivo, para indicar com essa característica de vidro, eu precisei de quem? Da preposição somar com mais outro substantivo para dar essa característica. De vidro. De vidro, na verdade, gente, ele tem um nome. Ele tem valor de adjetivo. Como assim valor de adjetivo? Na verdade, é chamado de locução adjetiva. Por falta de um adjetivo, junta-se uma preposição substantivo, vai produzir um adjetivo também, que é chamado de locução adjetiva. Locução adjetiva é como se fosse um adjetivo. Na verdade, de vidro é a característica do tipo de copo, mas eu precisei de quem? Da preposição mais substantivo para somar essas duas palavras, quem é que manda aqui? Quem está precisando disso aqui? É o substantivo copo. Então, ele rege outros dois elementos que vêm adiante, que no caso, preposição mais outro substantivo. Olha aqui a questão do verbo, como nós vimos anteriormente. Verbo, preposição mais substantivo, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, algo que existe, né? Então, o de somado mais música, que é substantivo, complementa o verbo. Nesse caso aqui, nós vamos usar mais na frente, é chamado de complemento verbal. E esse complemento verbal tem um nome: objeto indireto. Por que indireto? É por causa da preposição. Ela está entre o verbo e o complemento. Tem outros casos também. Adjetivo, preposição mais substantivo. Fiel a princípios. Quem é fiel a alguma coisa. Ninguém é fiel a nada. Eu sou fiel a uma coisa, a alguém, a princípios e mais alguma outra coisa. Então, aqui nós vamos ter a preposição formando uma coisa, chama-se complemento nominal. Sem a preposição, não haveria esse complemento nominal, porque a preposição, esse adjetivo, ele precisa dessa preposição. Então, a preposição faz essa ligadura ao seu termo. Ele, o fiel, adjetivo, ele rege a palavra substantiva através da preposição. Por isso que é fundamental aprender preposição. Sem preposição, fica com prejuízo de compreensão. Advérbio, preposição a substantivo é a mesma coisa. Longe de casa, se a gente tirar aqui o de casa, longe de casa, não faz sentido. Então, a palavra longe, ele rege outra palavra, nesse caso, juntou a preposição mais casa, que vai dar o quê? Uma ideia de lugar. Quem que está longe, longe de alguma coisa, que vai dar a ideia de distanciamento, da onde a pessoa está e o lugar. Então, longe de casa é ideia de lugar. Ok? Então, vocês vão observando aqui que as preposições, elas não estão, essas palavrinhas pequenininhas, à toa no texto. Ela tem uma função. Resumo, a preposição é um elo. O que é elo? Ela é ligação. Ligação, ou seja, o elo que conecta as palavras, estabelecendo relação de significado entre elas, garantindo a coesão, a clareza das ideias no texto. Por isso é importante estudar as preposições. Vamos então à nossa correçãozinha, lembra? Eu coloquei um gabarito imagético, tá?
uma explicação imagética, que seria isso, com as imagens, com os elementos que vocês vão ver, eu acho, de cor, de desenho, acho que vai ficar melhor vocês entenderem o gabarito, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do gabarito, pergunte para mim, que aí eu vou explicar para vocês. Se vocês ainda tiverem uma dúvida, mas eu acho que não vai ter, não. Aí, lá naquele exercício que nós trabalhamos, tem várias frases, não tem, você vê, as frases que nós trabalhamos, não tem desenho, não tem nada, é só palavras mesmo. Aqui eu coloquei dessa forma, fica mais fácil vocês escrever no caderno. Durante a reunião, ninguém falou. Aqui, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar as preposições. Durante é uma preposição que dá ideia de tempo, indica a duração. Durante a reunião, ninguém falou. Quer dizer, aquele durante, daquele momento lá, na duração daquele tempo, ninguém falou nada. Agora, cheguei em 2 horas. Em 2 horas, indica o momento futuro em que a ação, melhor, chegarei em 2 horas, que ainda vai ocorrer, tá? Então, aqui é um momento, aqui é a duração, e aqui em 2 horas, ou seja, a preposição em, o verbo chegar exigiu essa preposição aqui em 2 horas para formar a ideia de tempo. Depois a gente vai entrar no mérito da questão, saber qual é a função sintática de que em 2 horas, mas não agora. Aqui temos que entender somente a ideia da preposição. Estudaremos desde amanhã até a noite. Desde e até são 2 preposições. Indicam intervalo de tempo, duração, ação de estudar. Então, desde até juntou-se as 2 ideias de preposição, né? Aí nós temos aqui, então, nessa frase, desde até indica intervalo de tempo. Sem intervalo de tempo, é duração ou é momento? Então, nós temos o intervalo, que foi na duração desse tempo. O banco fecha às 16 horas. 16 horas indica o momento exato em que o banco fecha. Então, aqui no anterior, da ideia de durante esse período de tempo foi que estudaremos, né, que vai ser estudado, nesse caso é futuro. E aqui o banco fecha 16, é o momento que fecha. Após o jantar, vamos passear. Esse após é o momento que vai acontecer o passeio. Então, momento, duração. O 3 aqui é duração, tá, gente? Duração. Até escrever, senão vai esquecer. Aqui, momento é escrito, né? Palavras, expressões que de tempo indica quando ou por quanto tempo algo acontece. Se é por quanto tempo, é duração. Ou o tempo que indica quando é o momento. Então, não é qualquer coisa. Aqui, momento futuro. Aqui tá fácil. Um é duração, por causa do durante. Momento futuro, momento exato, momento aqui tá bem claro, tá escrito já. Causa indica motivo. O menino tremia de medo. De medo indica motivo da causa. O de medo, aqui a preposição de junto com medo vai dar a ideia de causa. Eles choraram por emoção na cerimônia. Por emoção indica o motivo do choro. Então, por a preposição mais emoção vai dar efeito de motivo. Eles choraram por causa da emoção. Pronto. Aqui morreram de rir com a piada. De rir com a piada. Só de rir não funciona, tem que ser com a piada junto, todos esses termos aqui. De rir indica a causa de morte.
Morreram por causa do riso. A preposição de aqui indica, expressa a causa, de causa. Eles não conseguiram trabalhar por dor nas costas, né? Se não foi o quê? O motivo por que eles não puderam trabalhar, não conseguiu trabalhar agora por dor nas costas, são elementos regidos, conseguiu trabalhar juntando tudo isso, vai dar o efeito de sentido. Nunca é sozinho, quando a gente analisa, a preposição não é isolada, a gente tem que analisar a preposição que vem depois, que o por aqui no caso é o conectivo, ou seja, é o elo que faz ligação. Por falta d'água, junto que secou, ó, por falta d'água, a planta secou. Então, para dar essa ideia de motivo da causa, eu não preciso, não é só vou precisar da planta secou. Mas por que a planta secou? Por falta d'água. Quer dizer, o conjunto da frase é que vai indicar o motivo da causa. E quem que dá esse efeito? Essa pequenina palavra por, no caso, preposição. As palavras, expressões que causam indicam, veja bem, palavra ou expressão de causa indica o motivo, a razão pela qual algo acontece. Então, você não vai só analisar a preposição que vem depois dela, você tem que analisar o que vem antes, porque quem precisa dessa preposição, o que vem antes, chamado de termo regente, é ele que rege, é ele que precisa, ele que pede essa preposição, mais as palavras que vêm depois. Junta tudo que forma a ideia, não é sozinho isolado, não. Não é difícil, mas essa é a interpretação. Da mesma forma, exercício 3, pode olhar lá na listinha de vocês. Comportamento das preposições e regência. As preposições conectam palavras e expressam relações de sentido. Veja abaixo cada relação semântica com exemplos e imagens, para ficar mais fácil. O carro de Paulo, a caneta do professor. Veja bem, ó, o de Paulo dá a ideia que o carro, a que o carro pertence. A caneta do professor, preciso do de e mais o aqui do professor, juntou tudo, mas precisou desse elementozinho. Se falar caneta professor, não faz sentido. Poder colocar caneta para o professor, tá vendo? Então, do professor, esse de mais o que vai dar efeito de posse, que é a quem pertence. Então, a preposição é fundamental. Lugar, estarei em casa. Esse em que vai, umas casas que vai indicar que é lugar somado ao verbo. Fui ao cinema. Só o cinema não funciona. É ao cinema e o fui. E o ao aqui, qual é a preposição aqui? O a que indica lugar juntamente com a palavra cinema, porque o é artigo, tá, gente? O cinema, o a aqui que é a preposição. O nunca é preposição. O a é. Morar em Londres. Em Londres é cidade em, juntando com Londres a ideia de lugar, somado ao verbo. Porque o verbo vai exigir esse em com o nome da cidade para provocar a ideia de lugar aonde mora. Tempo, durante a festa, cheguei em 2 horas. A gente já viu isso lá anteriormente, né? Durante a festa. Tempo, em 2 horas. Não é só o chegarei. Preciso do em 2 horas somado ao verbo, porque o verbo que vai estar exigindo esse em 2 horas aí para somar, para dar ideia. Porque esse em 2 horas vai modificar a informação do verbo. Causa, morrer de fome. Esse de somado à fome mais o verbo e dá a ideia de causa. Por alegria, chorar por alegria. Se por é preposição com mais chorar, que dá a ideia de causa. Instrumento, cortar com a tesoura. Só cortar tesoura não funciona. Para eu entender que foi com a tesoura, eu preciso da preposição com
O a aqui é artigo, só que está determinando qual instrumento que é. Com a tesoura, cortar. Então, quem que exigiu esses elementos? Foi o próprio verbo. Quem corta, corta com alguma coisa. Quem escreve, escreve de alguma forma, usando algum instrumento. Escrever a lápis. Então, vocês colocam isso. O que vocês vão colocar na atividade de vocês? A indica posse, B indica lugar, C indica tempo, D indica causa, E indica instrumento. E vocês vão olhando os exercícios lá, vocês vão ver. Finalidade, estudar para passar. Um é finalidade, outro é destino. Que tá fácil, né? Estudar, quem estuda, estuda com objetivo, né? Passar, viajar, destino para algum lugar. Companhia, sair com os amigos. Isso aqui é fácil, né? Quando você está com alguém, você está em companhia. E ainda saiu com eles. Assunto, conversamos sobre política. Quem conversa sobre alguma coisa, nesse caso, política. Matéria, mesa, aqui é matéria de coisas, né? Coisas existentes. Matéria, mesa de ferro, pode ser mesa de madeira, mesa de alvenaria, mesa de mármore, pode ser outra coisa. Biscoitinho de polvilho. Quem é que está dando esse efeito de matéria? É a preposição de. Mas, professora, o de aparece na posse, o de aparece na causa, o de aparece na matéria. Gente, o de ele vai aparecer em várias situações, ele vai provocar vários sentidos, vai depender do contexto. A função dele depende do contexto. Agir com calma. Trabalhar por conta própria. Aqui você vendo que o com mais calma e mais o verbo agir, defeito de modo. Diferente do instrumento, cortar com a tesoura. Eu usei com e no modo aqui também com. Como é que eu vou saber a diferença? Tem que fazer interpretação. De acordo com o contexto, você vai entender o que é. Trabalhar por conta própria, diferente do dizer chorar por alegria, que é causa. Por, eu posso indicar modo e por, posso indicar também causa. Vai depender da construção da frase. Beleza, pessoal? Agora nós vamos tratar disso aqui. Instrumento que indica meio de ferramenta. Indica meio ferramenta. Cortamos o papel com a tesoura. Instrumento usado para cortar. Eles escreveram a carta lápis, instrumento, lápis. Abrir a porta com a chave. Chave, instrumento usado para abrir. Instrumento foi a chave. Correto com a chave, reserva. Correto a lápis, correto com a tesoura. Ou seja, todos esses elementos aqui, vocês veem que escrever a carta a lápis. Esse primeiro A é artigo, mas esse A aqui é de preposição. Cortamos o papel com a tesoura. Aqui esse A já é de artigo. A preposição aqui é o com. Com é a preposição. Então, como é que eu vou saber quando que A é preposição e quando A é artigo? Aí depende do contexto e quem vem antes. Você vê que lápis existe? Existe. E quem que aceita artigo? São substantivos. Você pode ver aqui. A lápis seria um artigo. Mas só que, nesse caso aqui, por causa do instrumento que ele serviu para escrever, ele já passou a ser preposição. Agora, escreveram a carta. Aqui a carta é artigo. Agora, aqui não. A lápis é indicação de instrumento. Então, ele está funcionando aí como preposição. Como que eu vou saber? Contexto, interpretação. Com aqui também é preposição. Foi pintado a pincel pelo artista. A pincel é o instrumento que ele utilizou. Então, aqui instrumento aqui foi usado para pintar. Então, o aqui não é de preposição,
é para indicar o que ele usou. Ele toca a música no violão. No violão é um instrumento em que se toca. Diferente de pensar, Maria está na casa. Não é a mesma coisa. Então, vai depender do sentido. Então, dependendo do que vem depois da preposição, mais o que foi pedido pelo verbo, ou pelo substantivo, ou pelo adjetivo, você vai saber qual é a função da preposição. Regência de finalidade e destino pede a preposição para indicar o objetivo ou a quem onde algo se destina. Estudo para passar, lembra a mesma coisa. Aqui, o objetivo passar é o vestibular da ideia do quê? De finalidade. Viajaremos para a Europa o ano que vem. Destino. Ela comprou comida para o cachorro. Finalidade. Saímos cedo para evitar o trânsito. Objetivo, como também estudo para passar no vestibular, é uma finalidade e é um objetivo. Saímos cedo para evitar o trânsito. Aqui foi mais objetivo que finalidade. O presente é para você. A quem se destina? No caso, você. Então, tem que sempre analisar e interpretar. Resumo imagético. Coloquei essa coisinha aqui e pedi para formar esse desenho didático para ver se fica bem claro, né? Resumo imagético. Finalidade e destino. Objetivo ou local. Usa-se para, tá? Resumo imagético. Instrumento, ferramenta, por meio. Com, a, no, na. E aí vocês vão, à medida que vão estudando, vocês vão tirando as dúvidas. Então, não tem muito, não é tão difícil assim. E vocês vão escrever cada um desses no caderno, esse exercício, viu? Eu já passei para vocês há um tempo e agora que vocês estão com condições de fazer a correção. E qualquer dúvida a gente tira, tá? Aqui nós temos companhia, indica com quem. Uma explicação, esse gabarito imagética. Por que imagética? Eu usei essas imagens aqui para poder fazer com que vocês entendam, sem ficar só pensando na palavra. Fui com a minha família, olha aqui. Todo mundo em família, fui ao cinema com minha família, todo com, com pipoca aqui, todo mundo junto. Olha aqui o com o quê? Em companhia da família. Indica com quem? Família, pais e irmãos. Eles saíram com os amigos no sábado. Indica com quem? Os amigos. Olha aqui os amigos. Trabalho com a equipe de design. Aqui é todo mundo trabalhando, aqui é a palavra design aqui no fundinho. Indica com quem equipe design, os colegas de trabalho, né? Então, é companhia também. Ele viajou com ela viajou com o marido. Olha aqui, o casal. Com quem? De companhia. O aluno observou, conversou melhor com o diretor. Indica com quem? Diretor, que é a autoridade da escola. E aqui você, ou melhor, o aluno está fazendo parceria com quem? Para tirar alguma dúvida, né? Em companhia de quem? Assunto, indica sobre o que se trata, explicação gabarito imagética, coloquei também com imagem, olha aqui. Falamos sobre política internacional, aqui dois, conversamos sobre política, que é assunto, a conversa, que eu utilizei sobre. Ele leu um artigo sobre inteligência artificial, sobre de novo, diga sobre o que se trata. Preposição, a palestra é sobre sustentabilidade, diga sobre o que se trata, também assunto da palestra, é sobre, conversamos de negócio durante o almoço, indica sobre o que se trata, de negócio, assunto de conversa. O livro trata sobre a história do Brasil, dica sobre o que se trata, sobre a história do Brasil. Então, todas essas aqui são preposições fundamentais para vocês entenderem qual é
quais são as preposições. Aí vocês vão fazer a correção. Lá vocês vão ter só as frases e aqui vocês vão ter a correção. Acho que eu vou ver aqui, vamos ver se consigo achar as preposições para vocês, vamos ver. Ah, tá aqui. Lembra desse aqui? Olha, quem não tiver, tá aqui, ó. Tem toda essa explicação que vocês viram do gabarito é desse mesmo assunto aqui, tá? Aí vocês vão dar uma olhada. Tá aqui o comportamento das preposições, que eu expliquei lá, da Paula ao carro, de Paulo, a caneta do professor. A explicação, tem essa explicaçãozinha também, essa lista de preposições. Se vocês quiserem, dá um pause e dar uma olhadinha. Aqui está o exercício que foi feito na forma de explicação imagética, com imagem para ficar mais fácil lá. De posse, de lugar, de tempo, de causa, de instrumento, de finalidade, companhia, de assunto. Só não coloquei de matéria, acho que eu coloquei só até, deixa eu ver aqui. Até onde que nós fomos? Deixa eu ver aqui. Gabarito, preposições. Nós somos até no H. No H, nós somos até no H. O I, o J, eu não tratei de fazer a correção, porque ficou muito, acho que até H todo mundo vai entender, porque na verdade vai só repetindo. Se vocês quiserem tentar fazer, vocês fazem. E aqui mais para frente, nós temos aqui preposição com verbo transitivo direto e intransitivo. Depois vou pedir para vocês copiarem no caderno, porque nós estudarmos isso. E temos mais estes exercícios para fazer. Indique se a preposição introduz um complemento obrigatório, verbo transitivo indireto, ou detalhe opcional, que é circunstância, que é verbo transitivo, que são adjuntos adverbiais. Aí tem a interpretação de texto, aí tem o complemento nominal, que é substantivo mais preposição, olha que é o exercício, que é o exercício 7 e 8 também. Isso aqui a gente vou passar para vocês bem lá na frente um pouquinho. Tá bom? Faça somente as correções no que foi pedido no gabarito, para não ficar muito para vocês, mas vai ficar essa dica aqui, que tem mais isso para estudar. Espera, deixa eu voltar no gabarito para fechar. Só um pouquinho. Opa!